que acontece quando você entra em um centro espírita. Então, veja, o ato de entrar é colocar o pé dentro de um ambiente circunscrito geograficamente. Então, ali é um local geograficamente, né, estabelecido, com endereço, com espaço físico, e, portanto, então, eu vou adentrar. Então, só que a pessoa colocou assim, quando eu começo a participar de um grupo espírita, o que acontece? Então, a pergunta está errada, porque não é quando eu entro. Quando eu entro num centro espírita, está errado, gente. As palavras têm significado. Então, quer dar aula? Vamos aprender a conversar. Então, quando eu entro, é quando eu coloco o pé dentro de um centro. O que acontece comigo quando eu coloco o pé dentro? E ele não está respondendo isso. Ele está falando assim, quando eu começo a participar de uma sociedade espírita. Bora lá para a resposta. Como escola, o centro espírita é o local onde temos a oportunidade de aprender. E, ao mesmo tempo, transmitir aos outros o que temos aprendido em nossa existência. Errado! Errado! Centro espírita é escola. Qual a matéria que você vai estudar? Doutrina dos espíritos. Que nós aprendemos com quem? Com eles. Através das obras de quem? Organizadas por Allan Kardec. Então, você não vai transmitir para ninguém a sua experiência existencial, não. Porque tem um monte de gente que tem uma experiência que eles julgam que é a última bala do pacote, mas que, de fato, é a última, viu, gente? Ela não é a melhor, né? Que talvez a primeira é aquela que a gente tira, bem durinha ali, para poder nos alimentar e nos nutrir. Então, não. Divirjo. A primeira parte, como escola, esse centro espírita é escola, não é templo. E ali nós temos a oportunidade de aprender, sim, desde que nesse lugar esteja se estudando o conteúdo da doutrina. Porque se não tiver, ele não vai ser escola, gente. E lá não é lugar de você passar a sua experiência de vida para ninguém. Porque experiência de vida, você vai arrastar os outros no exemplo e no trato. Mas o conteúdo não está em você. Você não é um livro vivo. Até porque, me desculpe, mas a questão 625 diz que vê de Jesus, não é ver de você, não é ver de Allan Kardec, o Beto, Lauro, a Marisa. Não, é ver de Jesus. Olhe o tempo que estivermos em atividade no centro para que possamos captar a espiritualidade superior. Em qualquer lugar que você estiver, aproveite bem o momento que você está lá, com a sua família, no seu trabalho, no seu local de estudo, mas para captar da espiritualidade superior, ensinamento, quer dizer que, então, nós estamos lá como uma antena. Não tem que estudar nada, eu não tenho que usar todas as obras do Espiritismo para eu aprender e me nutrir, eu vou lá, eu sou uma antena, estou captando. Então, qualquer ideia estranha que vem é porque é a espiritualidade superior que se comunicou. Está vendo que não tem muita correlação? Porque no mesmo ambiente que nós estamos buscando essas perguntas e essas respostas, tem aquela lá da mediunidade aflorada, que você está com espírito zombeteiro e não sei o quê, e etc. Se assim o é, eu tenho que ter muito cuidado quando eu estou captando alguma coisa que vem do mundo espiritual. Porque será que é espírito superior mesmo? Ou eu estou fascinado? Né? E, gente, que nos auxilia no equilíbrio espiritual. Para que você, de fato, promova um equilíbrio espiritual, moçada, o que você tem que fazer é uma transformação de hábito, trocando pensamentos ruins por bons hábitos, bons pensamentos, bons sentimentos. Então, você tem que mudar seu panorama aí de ação no mundo físico. Porque é assim que você altera o caráter que você trouxe para cá como espírito encarnado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E aí, Laurinha, ele prossegue assim, como casa de recuperação espiritual, o centro espírita auxilia na cura de nossas deficiências, fraquezas espirituais, medicando-nos. E aí, lá, gente, tem um erro, porque eu coloquei no meu aqui o tracinho, mas passei para o Lauro do jeitinho que está lá. Medicando-nos, tem um tracinho aí, tá certo? Medicando, traço nos. Com a oportunidade de trabalho junto ao próximo, através
da assistência social. E daí, se eu estou fazendo alguma coisa, vou lá, dou uma cesta básica, faço um corte de cabelo, faço uma barba de alguém, mas não mudo meu trato com a minha mãe, com meu pai dentro de casa, na minha relação social, gente, através dos passes. Não, passe é magnetismo, tem que estudar magnetismo, tá? Não é assim, não. Das reuniões mediúnicas, quem não usa livro dos médiuns? E do estudo. Sim, o estudo das obras de Allan Kardec, que pouco ou nada são estudadas. O que a gente vê é estudo do livro A, B ou C de determinado médium e determinado espírita, que o pessoal é fascinado com eles. E não pegam essas obras e colocam ali junto com a doutrina espírita para fazer comparação, aproximação, afastamento de conteúdo, para saber o que é doutrinário e o que não é. O famoso controle universal. Cumprindo-nos, tem outro erro aí, assim tudo fazer pelo sucesso de suas atividades. Mas não é erro do Lauro, não, gente. O texto está lá do jeitinho que estava na internet. O erro é de quem escreveu. Nenhum de nós que serve, nós somos servos. Embora com a simples presença, uma instituição dessa natureza, de qual natureza que nós estamos falando? Deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Não é qualquer centro espírita, de fato, que atua como Kardec trouxe para nós no que é o espiritismo, então não tem natureza nenhuma. Eu estou frequentando um centro espírita. E daí, cara pálida? E daí? Eu quero saber se de fato está organizado igual lá o Kardec adverte no Viagem Espírita. Busquemos, portanto, atender às tarefas que nos são confiadas no centro, que tem uma hierarquia que é os outros que define. E, de fato, aquilo está de acordo com o que foi organizado por Kardec, segundo o ensinamento dos espíritos, honrando e dignificando com o nosso concurso sincero e amigo para que este luzeiro cumpra a sua destinação entre homens. Pessoal, desculpa. Aqui tem um monte de palavreado rebuscado, trazendo você para o sentimento, para a emoção, parecendo lá aquela palestra espírita que tem que te contar uma história emocionante, que você vai, nossa, então aqui agora eu sou um servo de Deus. Desculpa, se você não promove mudança no seu sentimento, no seu pensamento, não. Então, ó, Marisa, passo para você. Sem dúvida alguma, né, Beto? Laura, volta só um pouquinho. Como casa de recuperação espiritual, que auxilia-nos na cura das nossas deficiências e fraquezas espirituais, medicando-nos com a oportunidade do trabalho junto ao próximo, etc, etc. Gente, quem faz a nossa recuperação espiritual somos nós mesmos, com a mudança das nossas disposições morais. Claro, com o auxílio dos benfeitores amigos que sempre estão conosco, mas a transformação tem que ser a partir da nossa vontade. Porque se nós não quisermos, não existe espírito nenhum, benfeitor nenhum que faça com que a gente mude a nossa disposição moral. Então, a oportunidade de trabalho junto ao próximo, através da assistência social. Gente, a assistência social é importante, mas não é tudo. Distribuir sopa, distribuir cesta básica e a caridade moral. E a palavra, e o acolhimento, e a certeza de poder fazer alguma coisa pelo próximo. Então, mais uma vez, né, e o que é pior, lá no final, quando a pessoa diz do sacerdócio, então, essas palavras, mais uma vez, comparando a doutrina, a atividade, né, na casa espírita como sacerdócio, mais uma vez o espiritismo igrejeiro, o espiritismo não na sua essência, porque, para começar, somos nós os responsáveis que, pelo nosso esforço pessoal, na conquista das virtudes, na superação das imperfeições, que nós vamos nos curando das nossas mazelas e evoluindo o nosso espírito. Em toda a obra de Kardec, principalmente Viagem Espírita, de 1862, nos próprios livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, Espiritismo na sua expressão mais simples, não tem uma alusão de Kardec a centros espíritas, e sim a formação de grupos para estudo. Isto, as casas espíritas, tudo que é feito, foram criados a partir
de uma interferência, né, de uma mistura, né, do catolicismo, da igreja, do templo, do culto, de tudo, dos rituais, sendo que nas obras de Kardec não existe nada sobre isso. Então, somos nós os responsáveis. E uma vez que nós conseguimos mudar as nossas disposições morais, aí sim nós podemos auxiliar o próximo em todos os sentidos, principalmente na caridade moral. Principalmente na caridade moral, que é aquela caridade que é o processo de inclusão daqueles que se sentem excluídos, daqueles que a nós são invisíveis. Porque não adianta a pessoa ir no centro espírita, distribuir cesta básica, participar do coral, atuar no não sei aonde, na área social, se ela na vida, porque o verdadeiro espírita não se resume à sua atuação no centro espírita, mas na vida. Nós somos espíritas na vida, em todos os lugares que nós estivermos. E está assim, ó, de gente que frequenta centro espírita de segunda a domingo e que, junto à família, junto aos amigos, no trabalho, são pessoas com posturas morais e ações morais muito duvidosas. Então, é isso que eu gostaria de falar, Beto. Laurinho, para você. Eu vou tentar ser sucinto, pegando tudo. Espiritismo é uma escola? Escola sugere um lugar onde tem um professor, onde todo mundo ouve. Não é isso. Para Kardec, não. É um local onde você se reúne, então, uma sociedade, um grupo espírita, familiar, né, enfim, para estudo, onde você prepara questões para dialogar com os espíritos e, como a gente sempre fala, ouvir as orientações, enfim. Então, não é uma escola, é um lugar onde todos vão estudar, primeiro. Segundo, uma vez que você estuda e compreende, retira dali consequências morais, você se reequilibra psicologicamente falando. Pronto. Você consegue enfrentar os embates da vida com mais serenidade. E o terceiro ponto, não é você servir, né? Essa palavra servir, ela é estranha, a partir da ideia que eu vou para um lugar servir. Não. Nós podemos usar da simplicidade para servir qualquer pessoa que estiver precisando em qualquer local. Pronto, esse é o outro ponto. Não tem que ser necessariamente numa casa espírita, numa igreja, em lugar nenhum. Qualquer local. E segundo, né, que ele vai dizer, busquemos, portanto, atender às tarefas, qualquer lugar onde nós formos chamados a servir, a gente tem que fazer isso com desprendimento, de desinteresse, com a finalidade realmente de se sentir útil, mas desse ponto de vista. Eu não estou fazendo aqui porque eu quero me livrar do espírito obsessor, porque eu quero ficar bem na fita com Deus. Não, porque é o dever.